bom demais. E eu olho para o presbítero Jordano, e sempre quando ele vai, assim, as oportunidades que nós estamos juntos, em Boston, essas coisas, ele fala assim: pastor, eu amo Jesus demais. Aleluia. Glória. Eu amo também Jesus demais. Amém. Amém. E eu quero falar nessa noite. Deus. O que muda a nossa situação é nós mesmos. Amém. Eu gosto sempre de refrisar isso. Na palavra do Senhor, nós nunca encontramos alguém que procurasse Jesus e Jesus falasse: agora não, deixa para amanhã, ou volta mais tarde. Todos, quantos procuraram Jesus, receberam a sua bênção. Aleluia, Senhor Santo é teu nome. Nós estamos aqui e é no lugar certo. É com Jesus. Amém. E estando com Jesus, a nossa bênção está assim coladinha de nós. Aleluia. Coladinha de nós. Então, o que muda a nossa situação somos nós mesmos. E o dia que eu resolvi colocar isso na minha vida como prática, que quem muda a minha vida, a minha situação, sou eu mesmo, com Jesus no meu lado, as coisas só andaram como vento em polpa, só 1001 maravilha. Então cola mesmo, ama esse Jesus mesmo. Amar Jesus é bom demais. Amém. Glória. Deus de glória. Eu não sei se eu já contei aqui para a igreja, mas eu conheci um rapaz que um dia eu estava sentado na varanda, eu vi quando ele começou a caminhar, subiu um alto do morro. E eu vi quando ele sentou. Eu falei: algo está errado. Cheguei perto dele, fui até lá. O que está acontecendo? Ele estava com seu fôlego um pouco ofegante. E ele começou a relatar as doenças que ele tinha na vida. Sofria de coração, hipertensão, coluna, reumatismo. Eu sei quando ele chegou nos tanto ponto da vida dele, que eu fui contando, pensei: Jesus, como ia esse homem andar vivo? Porque com tanta situação desta. O que eu quero dizer? Não importa a situação dele, para mim, sempre eu relato isso. Foi o pior homem que eu já vi de tanta doença na minha vida. Mesmo assim, com Jesus, ele muda a situação dele. Aleluia. E para isso, eu vou convidar o nosso amigo Johninha, como sempre. Vem cá, meu brother. Então, help o pastor aqui um pouquinho. Tá pesado? Tá. Vamos abrir? Cuidado, vamos colocar aqui no chão. Quero ver se todo mundo consegue. Pode abrir, por favor. Olha, não é construção não, hein, irmãos? Só devagarzinho para ver se não suja. Pode colocar aqui do lado que eu vou. Aí. Feche, por favor, esse lado de fora. Abre essa parte maior. Fazer, por favor. Talvez você seja infeliz. Talvez você seja um perdedor. Talvez falte desânimo. Olha, já estou cheio de doença. Eu ando numa tristeza que é só Jesus. Eu não sei o que vou fazer. Essa falta de paciência. Eu ando bravo, eu não sei. Só relatei algumas coisas. Talvez seja no final da sua vida. Sabe o que é? Uma morte.
Por favor, fecha. Segura só um pouquinho para mim. Obrigado. Por favor, abre a Bíblia em Marcos 10, 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. Por favor, você que encontrou, coloque-se de pé. Amém? Amém. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Por favor, toma o seu assento. Glória a Deus. Talvez seja um dos textos bíblicos mais pregados. Mas algo me chamou a atenção nesse rapaz. Pastor, eu procurei ler a respeito de Bartimeu e li em alguns livros secundários. Joséfano, que foi um historiador na época de Jesus, ele contou que Bartimeu era filho de Timeu. Isso que quer dizer? E seu pai foi um soldado que serviu Israel e ficava na região de Betel. E quando os romanos vieram, seu pai, já depois de aposentado, recebendo o seu soldo, eles tomaram o soldo do seu pai. Seu pai tinha as posses, tomaram a posse do seu pai. E o seu pai se tornou um homem revoltoso e começou a levantar contra o Império Romano. Eles o mataram. E com medo que Bartimeu fizesse a mesma coisa, o cegaram. Foi um livro secundário que eu li essa história dele. Mas o que mais me chamou a atenção em Bartimeu aqui não foi a sua cegueira, mas foi a sua visão espiritual. Glória a Deus. Aleluia. O que está faltando em nós hoje em dia é de nós pararmos, de olharmos atrás ao lado e começarmos a olhar para frente e começarmos a ver na vida a parte espiritual. E isso foi o que aconteceu com Bartimeu. Foi aí que começou a história dele, que eu achei tremendo. Aleluia. Porque por essa situação que teve, ele morava em Jericó. Jericó foi uma cidade feita novamente. Porque às vezes em alguma parte em Mateus, em Lucas, nós podemos encontrar a cura de dois cegos, que é a mesma história.
O porquê que Jericó foi construída novamente? Sabe por quê? A velha Jericó, aquela lá de Josué, vivia em ruínas, eram ruínas. Bartimeu morava, eles fizeram Jericó numa parte, a Nova Herodes, de um lado, e lado oposto ficou a velha. Porque em Josué, nós encontramos quando eles deram a volta em volta de Jericó, que ela veio abaixo. Nós sabemos a história. Josué ele relatou o seguinte: maldito é o homem que tentar reerguer essa cidade. Sempre surge alguém meio querendo ser um tupete meio alto. Teve um que tentou, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque foi o homem de Deus que falou. Aí nós voltamos naquela passagem que porta que Deus abre, homem não fecha, que Deus fecha, o homem não abre. Aleluia. Então, Bartimeu morava nessa situação, nas ruínas de Jericó, cego. Sabe o que mais tem em Jericó? A maior parte de suas terras são salgadas, não serve para plantar nada. Mas a cegueira de Bartimeu não fez com que ele impedisse de conhecer o Messias no meio da multidão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha o que eu estou querendo dizer, igreja. Aleluia! Deixa a multidão fazer alvoroço. Deixa a multidão falar. Conheça Jesus no meio da multidão. Sabe por quê? Porque o Messias está passando. Ele está passando. Ele está passando. Aleluia! Santo! É Deus! Charme country achou. Aleluia! Maravilhoso! Oh Deus! Aleluia! Olha, eu tive com um rapaz essa semana. Por essa conversa aí, pastor, a situação aqui não está nada bem. Irmão, o ano que vem nós vamos estar trabalhando em troca de um prato de comida. Deixa a multidão fazer alvoroço. Eu sei em quem eu tenho crido e confiado. No meu Jesus, o Nazaré, o filho de Davi. Glória a Deus! Dou risada. Ah, se tu conhecesses Jesus. Porque Bartimeu, naquela situação, assentado, mendigando, você sabe por quê? Porque um cego ele não pode ir a lugar nenhum. E o mendigo, muito menos também, não pode ir a lugar nenhum. Porque o cego ele precisa ser guiado. E o mendigo não tem situação financeira nem para ele andar. E Bartimeu, vendo que Jesus ia passar, aquela foi o último relato do livro de Marcos. Foi o último milagre relatado, porque Jesus dias depois ele foi crucificado, mas ele não perdeu uma oportunidade. Ele não perdeu aquela oportunidade. No meio da multidão, ele sabia que o filho de Davi, ele estava passando. Isso faz cumprir aquela parte em Isaías messiânica. Naqueles dias os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentro da escuridão e dentro das trevas verão os olhos do cego. Então os olhos do cego saberão, e os ouvidos do surdo desimpedirão. Sabe o que estava querendo dizer? Bartimeu, quando ele gritou, filho de Davi, ele sabia que quem estava ali no meio da multidão não era um qualquer. Aleluia! Era o Salvador, era Jesus Cristo que ele estava passando, era a oportunidade dele, Aleluia! Deus maravilhoso! E a sua oportunidade está aqui.
Nós servimos a um Deus, nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré, ao Filho de Davi, ao Messias. Aleluia! Não deixe que a cegueira venha nos tampar os olhos, mas que nós venhamos a saber que Jesus está passando ao nosso lado, Ele está ao nosso lado. Fale o que quiserem falar, deixe. E Bartimeu, ele gritou: Filho de Davi. Ele já cumpriu a parte messiânica. O único cego que chamou Filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão. Eu careço da sua piedade. Olha, com os olhos de Bartimeu espiritual, ele viu aquilo que os sacerdotes Anás e Caifás não conseguiu ver quando Jesus foi crucificado. Quem és tu? Perguntaram. Mas Bartimeu, ele já sabia quem era Jesus. Aleluia! Você sabe quem é Jesus? Você sabe? E a multidão tentaram repreendê-lo. Cala-te. Para quê? Não perturbas. Tentavam repreender. Quantas vezes nós estamos com grito, nós estamos querendo gritar e a pessoa fica quietinho. Só mais um pouquinho. Não fala nada não. Deixa para lá. Deixa para lá nada. Deixa para lá nada. Quem pode mudar a nossa situação é nós mesmos. É nós mesmos que mudamos a nossa situação. E Jesus mandou chamar Bartimeu e perguntou: o que queres que eu te faça? Rabi, eu quero ver a segunda parte messiânica no texto. Rabi quer dizer mestre, Senhor. Eu quero ver o Senhor. Se eu estou pedindo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor podes, eu quero ver. Sabe o que está acontecendo? Bartimeu começa a reconhecer a divindade do Senhor. Uma divindade que Pedro conheceu. Pedro, que falas quem sou eu? Senhor, é o Cristo, Filho de Deus vivo. O centurião que estava à frente com ele quando foi crucificado, quando ele esperava verdadeiramente o Filho de Deus vivo. Natanael reconheu e disse: tu és Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Marta também reconheceu: tu és Filho de Deus. Aleluia! Tomé disse: Deus meu, Deus meu. Isso não é fantástico, isso é poderoso. Aleluia! Até os demônios reconheceram: o que tem a nós é contigo, Filho de Deus verdadeiro. Aleluia! Glória! Aleluia! Até os demônios terem que reconhecer que ele era Filho de Deus. Aleluia!